Então, deixa eu colocar no... Eu não gosto de apresentar no PowerPoint, mas, como eu falei, esse slide também é do meu ano passado. Inclusive, esse slide foi o que eu usei para fazer meu PS de professora. E, enfim, eu só acrescentei coisas, porque o PS é de 15 minutos, a gente dá uma aula de 45, né? Mas, enfim, é só fatos curiosos sobre mim. E eu odeio o PowerPoint. Hoje em dia eu prefiro mil vezes o Canva, ele é mais prático e tal para apresentar. Inclusive, eu, quando tenho que deixar a tela cheia, que vocês estão vendo aí, eu também fico de tela cheia, então eu não consigo olhar chat, nem nada disso. Mas, enfim, a gente vai tratar hoje de Primeiro Reinado. A gente comentou um pouco sobre a independência do Brasil, né? Como foi o Grito do Ipiranga, que é pintado pelo Pedro Américo. Tem até o texto na apostila do ângulo. É como se fosse 40 pessoas lá, um cavalo, e sabe? Tipo, Dom Pedro estava em cima de um burro. Então, não é tudo aquilo. E a gente vai ver agora como que se dá o Brasil, como que ele vai seguir, né? Isso logo a partir de 1822 mesmo. E a gente vai separar em 4 pontos essenciais para entender a fase do Primeiro Reinado. A primeira é a crise econômica que vai se dar no Brasil, e existem razões para isso, obviamente. A 2 é já a formação de partidos brasileiros e Constituição, que não é, assim, a formação dos partidos brasileiros não é essencial para que vocês decorem, de novo. Mas, enfim, vocês vão ver que desde agora vai surgir uma linha partidária que ela vai se refletir ao longo do tempo. Então, lá no Segundo Reinado, a gente já vai ver que vai surgir, tipo, o Partido Republicano Paulista, por exemplo, que é o PRP, que é o partido que vai dominar na oligarquia, entendem? Então, sempre vai ter uma linhagem, às vezes, de partidos que, às vezes, só vão mudando e se adaptando ao período histórico. E também a Constituição. A Constituição já é um tema importante e tende a cair bastante no vestibular, principalmente porque a Constituição, que é criada e outorgada agora, e eu vou explicar o que é outorgada, ela vai durar o Império inteiro. Então, é até o fim do Segundo Reinado. É ela que vai ficar, e só depois que surge uma nova Constituição com o início da República. Confederação do Equador, que é uma revolta que a gente tem, então vocês já estão vendo várias revoltas já, a gente já viu várias do sistema colonial, a gente viu a Revolução Pernambucana que aconteceu, né, já quando a família real já estava aqui no Brasil, e ainda tem essa no Primeiro Reinado, e tem outras, vocês vão ver que tem várias ao longo da história do Brasil. E a quarta é a abdicação de Dom Pedro I, né, então, spoiler, Dom Pedro I vai desistir de ser rei do Brasil, vai voltar para Portugal. E a gente vai falar um pouco sobre a independência, que eu já comentei, né, que a independência não é um dia, por exemplo. Poderia ser que caísse numa dessas provas que a gente estava comentando, perguntando, que dia foi a independência do Brasil? E aí, para uma pessoa que estudou história, sabe que isso é meio estranho, porque a independência pode ter começado no momento que o Pacto Colonial foi rompido com a Inglaterra, pode começar só quando houver uma nova Constituição, como agora, pode começar, sei lá, por várias formas. Só quando Dom Pedro I sai do trono, porque afinal ele era português, e ele era, tipo, na linhagem próxima da monarquia portuguesa, era ele que ia virar rei. Tanto que quando ele vai para Portugal, ele vira rei lá. Então, assim, tem essas questões, é um processo de independência, não é um dia de independência. Mas, enfim, vamos começar. Então, basicamente, em 12 de outubro de 1822, vai rolar a aclamação de Dom Pedro I, que é um evento bonitinho, né, meio que oficial, em que ele vai ir lá, vai ficar em frente a qual que é o nome? Sei lá, uma varanda, e aí as pessoas vão ficar, Dom Pedro I. Dia 1º de dezembro do mesmo ano, ele já vai ser coroado, né, que vai ser dentro de um local provavelmente bonito e tal. Tem uma foto, se vocês pesquisarem, que aí coloca na coroa, essas coisas clássicas que eu acho que vocês já viram em algum filme ou série. Mas, enfim, vai iniciar, né, a organização de um Estado nacional, porque agora a gente pode chamar o Brasil de um Estado, um país, né? Já que, pelo menos, a independência já foi declarada e eles já negociaram isso com Portugal. A gente iniciou esse Estado nacional com a regência de Dom Pedro I, como eu estou falando já numa cotinha. É a monarquia com uma regência de um português. Então, a gente se pergunta aqui o que mudou, né? Porque antes a família real já estava no Brasil, né? Então, já era uma monarquia. E eram os portugueses que regiam a gente. Não mudou muita coisa. Não só nessa estrutura política, como numa estrutura colonial em geral. Porque o Brasil continua latifundiário, as pessoas mais ricas continuam contendo os latifúndios e tendo a maior parte das propriedades, enquanto gente mais humilde não tem uma porção de terra. E é escravista. A escravidão, ela não é tratada nesse período, só mais para frente, como eu falei, né, no nosso texto do Arcada Digital, hoje é dia 13 de maio, mas se vocês não sabem,
vão saber ao longo das aulas que a abolição da escravatura não é algo benevolente, não é uma boa ação dos portugueses ou do rei e da princesa Isabel. Foi algo feito assim nos últimos minutos. O Brasil foi um dos últimos países a largar a escravidão de fato. E assim, principalmente na América, eu acho que é o último até. Então, assim, vocês vão ver, como eu falei ao longo da história, que o Brasil não tinha interesse nenhum, pelo menos a elite social e econômica brasileira não tinha interesse nenhum em largar o modo de produção escravista. Homens ligados à aristocracia rural e aos grandes comerciantes mantêm o controle das câmaras municipais. Então, vocês lembram daquela câmara que eu expliquei logo no início do Brasil colonial, na sociedade colonial, que existia uma elite, né? Os homens bons naquela época eram chamados assim. Eles dominavam as câmaras municipais e eram eles quem decidiam o que seria melhor para o bairro, para a vila deles naquele período. E aqueles interesses não eram para a sociedade em geral, era para eles mesmos. Então, essa aristocracia rural, esses homens, essa elite que é agricultora, que vive da agroexportação, e os grandes comerciantes também, são eles que vão estar dentro dessas câmaras municipais. Pouca coisa é mudada, como eu estou repetindo para vocês. Uma coisa legal de falar é a cor da Cami, bandeira. você tá passando o slide? Vocês não estão vendo? Não, eu tô, Não tipo tá assim, no primeiro reinado. slide, te juro. Nossa, gente, nossa, eu nem sei o que fazer Eu agora. tava vendo o que você tava falando, eu falei, gente, Ai, ainda bem que vocês não estão introdução perdendo muita longa. coisa. Nossa, Sim, sim. agora foi? Vocês estão vendo agora? Foi, agora tá Foi. ótimo. Ah, Tá então falando eu vou... das bandeiras, né? Da bandeira, não é? Agora vocês estão vendo a bandeira, né? Foi. Era isso que eu tava falando aqui. Tudo que eu falei estava escrito aqui. Mas enfim, eu não vou perder tempo, gente. Depois vocês olhem essa parte do slide. Essa daqui é a bandeira. O bom é que vocês falaram agora que a bandeira é legal de olhar. Eu vou passar o slide, então, nessa telinha pequena. Deixa eu ver. Assim, vai? Como? Eu tô Vocês vendo a estão vendo? bandeira. Ah, você ainda tá vendo a bandeira? Então não tá indo. Sim. Ah, então eu vou ir assim, gente. Vai que vai. Enfim. Aí aqui a gente estava falando um pouco da bandeira, né? Comentei, não é algo importante, nunca vi cair no vestibular, até numa prova ruim, mas é legal de falar, porque, por exemplo, a gente tem uma ideia muito romantizada, né, da bandeira brasileira, o verde, a esperança, tem até aquele meme de azul, eu não sei, mas o verde era para ser esperança e a floresta do Brasil, amarelo, sei lá, a riqueza que a gente tem, tudo. Mas, na verdade, o verde era para representar a casa dos Bragança, que é a família de Dom Pedro I, que é a família que, se lembram que eu falei que ia começar a dinastia Bragança lá em Portugal depois do fim da União Ibérica? É a mesma família. O amarelo era para representar a cor da casa dos Lorena, que era a família imperial austríaca, né, de Dona Leopoldina, que era a mulher de Dom Pedro I. Eles casaram muito novinhos, assim. Inclusive, tem aquelas fofocas que eu não sei se vocês já viram, que Dom Pedro I, ele era muito... Ele traía, né? E ele tinha uma paixão. Assim, acho que assim vai dar pra ver. E ele tinha uma paixão, né? Fora... Não sei se é paixão, mas sei lá. Ele tinha uma paixão fora do casamento, que era uma mulher chamada Domitila. E ela vai ser até... Ele vai fazer com que ela vire nobreza, que ela vire a Marquesa de Santos. E eles tinham um caso, assim, que todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Isso vai sujar muito a imagem de Dom Pedro I aqui no Brasil, porque todo mundo gostava muito da Dona Leopoldina aqui no Brasil. Foi ela que assinou, porque Dom Pedro I estava viajando naquele Grito do Ipiranga, ela que vai assinar a independência do Brasil. Então, ela era, assim, muito... Ela era uma boa imagem. Os brasileiros gostavam muito da Dona Leopoldina, e aí eles, consequentemente, não gostavam que Dom Pedro I traía tanto ela assim. O losango foi inspirado pelas bandeiras dos regimentos de Napoleão Bonaparte. Dom Pedro I gostava dele, achava ele um ótimo líder, né? E, enfim, para ele, como monarquia, e o Napoleão Bonaparte conseguindo manter sua monarquia e expandindo, né? Tanto assim, era algo a se inspirar. Enfim, aí a gente fala da crise econômica brasileira que rolou no Brasil. A crise econômica brasileira, ela se dá praticamente em todo o reinado de Dom Pedro I. Porque o que acontece? O Banco do Brasil, que já existia na época, vai meio que falir. Porque quando Dom João VI vai embora, ele leva quase tudo de ouro, assim, de moeda que estava no Brasil, porque ele acha que era dele, consequentemente. Então ele vai para Portugal com esse dinheiro. E aí o Dom Pedro I pega e fala, uma ideia que todos nós temos hoje em dia, né? Se a gente está com um pouco de dinheiro, vamos imprimir mais dinheiro.
Só que isso não dá certo, porque isso gera algo que na época a gente não sabia, que é a inflação. Economistas como o Gil poderiam explicar isso melhor, mas eu não tenho muita noção. Mas enfim, vai gerar inflação. Não só isso, vai ter uma queda do preço internacional dos principais produtos de exportação brasileira. Então, açúcar, algodão, couro, fumo, né, que é o tabaco, eles vão ter um preço menor. Agora as pessoas não vão estar tão interessadas em comprar. Então, o preço deles vai diminuir. E isso, consequentemente, vem menos dinheiro para o Brasil e vai arruinar as principais empresas agroexportadoras do Nordeste, né? Por exemplo, plantavam açúcar lá, algodão também no Maranhão, enfim. Elas vão começar, né, a meio que dar ruim, porque elas não estão recebendo tanta grana quanto elas deveriam receber. Isso vai contrariar o quê? Contração de empréstimos dos bancos ingleses, então o Brasil já vai começar a pedir empréstimo para a Inglaterra, e vocês vão ver que ao longo do tempo o Brasil sempre que se ferra dá um jeito de pedir mais empréstimo para a Inglaterra, e isso, consequentemente, aumenta a dependência com a mesma, né, com a Inglaterra. Então, sempre a gente vai ficar numa posição de nunca se opor tanto assim à Inglaterra, sempre seguir as ordens que ela quer, as políticas que ela quer que sejam adotadas aqui dentro do Brasil. Tem algumas exceções, mas assim, sempre vai ter essa relação muito dependente com a Inglaterra. E aí, né, redução drástica da receita tributária do Estado, porque assim, é tributo, né, todo tributo que a gente paga vai para o Estado. Ele poderia ficar com esse tributo, só que o que acontece a partir desse momento é que esse tributo que ele está conseguindo, ele tem que usar para pagar a Inglaterra. Então, é menos grana. Além disso, em 1825, perguntaram isso, eu acho que na aula de revisão, né, sobre a província cisplatina. Até aquele momento, a província cisplatina, que é o Uruguai hoje em dia, ela pertencia ao Brasil. Era algo que tinha acontecido, gente, lá atrás, acho que... não lembro qual o tratado, mas lá atrás no tratado, a Espanha tinha deixado a gente ficar com a província cisplatina e tudo, e vocês viram as independências que vão acontecer na América Latina, na América Espanhola, e aí vai chegar o momento da província cisplatina em 1825. Ela vai querer se separar do Brasil e vai querer se juntar à união que existia do lado dela, que era a Argentina. Eles queriam, a princípio, se unir com a Argentina. Mas isso não é importante. O importante é que eles vão entrar em guerra para se separar do Brasil. E aí isso vai trazer mais gastos. Guerra demanda gastos, demanda pessoas, né, um exército. Então, Dom Pedro I vai começar a forçar que as pessoas se alistem ao exército, né, porque ele precisa de pessoas. E posteriormente o que vai acontecer é que o Brasil, né, o Império Brasileiro vai perder essa luta e o Uruguai vai se tornar o Uruguai. Então, a gente vai perder já a primeira guerra que a gente tem, meio que oficial, né, contra a província cisplatina. E isso já traz uma imagem ruim, né? Agora o nosso líder acabou de perder uma guerra. Ele não é tão forte assim. Isso vai rolar uma grande tensão social por toda a população, né? Que já está enfrentando uma crise econômica e que agora vai perder uma guerra. Então, a noção de patriotismo de nossa, olha como a gente é poderoso, já se vai em boa parte. Aí a formação dos partidos brasileiros. A gente tem, de um lado, o Partido Português, que é composto por quem? Comerciantes lusos. Então, eu falei que alguns portugueses costumavam vir para cá, né, desde a época da colônia, para vender as coisas, né, viver como comerciantes. E aí isso continua um pouco. Então, a boa parte dos portugueses que você encontra, pelo menos na época, no Brasil, eles eram, de fato, portugueses. Eles faziam parte da burocracia estatal, porque desde que a família real vem para o Brasil, eles continuam com esse projeto burocrático, né? Que é nomear pessoas que eles são ligadas, muito provavelmente portugueses, né? Nomear essas pessoas para fazerem algum cargo público. Então, sei lá, ouvidor-mor, não sei o quê. Eles vão criar uma grande burocracia, que se vocês olharem até hoje existe no Brasil, que é para, tipo, dar um cargo público para cada pessoa que eles gostam. Então, também tem essa classe, que é a burocracia estatal, que também faz parte do Partido Português. E o absolutismo monárquico, que são pessoas que acreditam nesse absolutismo, nesse rei, que deve deter todos os poderes e deve mandar em tudo, e é isso. O Partido Português, ele normalmente era separado entre regressistas e restauradores. Já o Partido Brasileiro, que é o mais importante, que é o que vai dar um segmento à história brasileira,
ele se separa em dois, né? Ele era a aristocracia rural, então era a elite, né, que detinha os latifúndios, que estão lá, né? São os homens bons desde a época da colônia. Eles não gostam de portugueses, eles estão já a fim de uma independência mesmo, de uma separação dos portugueses e criar o próprio Estado, e eles acreditam em limitar o poder real. Então, beleza, Dom Pedro I vai ser o rei, mas ele vai ter um poder constrangido, que vai ser contido. Então, isso vai gerar, por exemplo, a Constituição. O Partido Brasileiro já tem duas linhas, que são os liberais moderados, que queriam umas reformas mais ou menos, né? Apenas políticos institucionais. Então, são reformas na política, em como que a Constituição vai ser, como que o rei vai se organizar. E os liberais exaltados, que queriam reformas sociais. Então, por exemplo, vamos dividir a terra de forma melhor, vamos garantir educação, esse tipo de reforma. E também que influencia diretamente na política. Tem esses dois tipos de liberais. No final, eles eram liberais, como vocês estão vendo. Ok? Aí, né, surge o rolê da Constituinte, né? Então, para um país, um Estado Nacional formado, tem que ter uma Constituição. Se forma inicialmente uma Assembleia Legislativa para fazer a Constituinte. E eles estão lá, né, todos felizes, boa parte liberais exaltados, moderados, até o pessoal do Partido Português, se unindo, né, para fazer essa Constituição, todos felizes, escrevendo como que ela deveria ser. Só que aí, no dia 12 de novembro de 1823, vai rolar a Noite da Agonia. Por quê? Porque Dom Pedro I não estava satisfeito com a Constituição. Ele achava, né, ele vai dissolver essa Constituinte, né, como está escrito, dissolução. E ele vai dizer que ele só vai defender a Constituição, só vai aceitar a Constituição se ela fosse digna do Brasil e dele próprio. E essa é uma frase que é inspirada no Luís XIV, né? Que era o maior rei absolutista da história, assim. Enfim, internamente o ambiente político continuava marcado pela divisão, como eu falei, de partidos, incluindo em decidir qual seria as estruturas básicas. Só deixa eu permitir uma pessoa. Perdão, gente. Em decidir quais seriam as estruturas básicas, né, para aplicar no Estado. A Constituição, ela tem essa característica, né, de estruturar como que vai acontecer a política e a sociedade mesmo dentro do Estado. E em maio de 1823, então lá em maio, vai se iniciar a primeira Assembleia Constituinte. O projeto de lá vai sair com o nome de Mandioca, Constituição da Mandioca, por conta de um critério censitário estabelecido pelo direito de voto. Então, se eu não me engano, eles tinham, para você poder votar, você tinha que ter, no mínimo, 150 alqueires de mandioca. E isso, ele reflete muita coisa. Isso vai continuar na nova Constituinte. E não só isso, é importante que ele reflete uma questão muito agricultora no Brasil. Então, tipo assim, você não tinha que ter dinheiro, moeda, você tinha que ter uma quantidade certa de mandioca para poder votar. Mas, enfim, ele vai estabelecer, né, essa constituinte de início, estabeleceria um executivo com o imperador e os ministros do Estado, que ele escolheria, um legislativo com deputados e senadores e um judiciário com juízes e tribunais, né? E é uma coisa que acontece, gente, que vocês sempre vão ver ao longo da história, e isso até agora mesmo, é que normalmente, com esses três poderes instituídos, o que vai acontecer usualmente é que vai rolar um predomínio do poder legislativo sobre o executivo, no sentido de que o legislativo, né, é ele que vai criar as leis. Se um presidente ou um imperador mesmo, em teoria, quer aplicar uma nova lei, quer fazer um novo projeto de lei, ela tem que ser aprovada na Câmara, por exemplo. Então, normalmente o legislativo vai ser o poder que vai se sobressair, de certa forma, dentro da burocracia. E, enfim, Dom Pedro I não vai gostar dessa bagunça. Em novembro, ele vai cercar, né? Ele vai mandar os guardas-livros para cercar onde estava rolando essa assembleia e vai dissolver ela, que é chamada de a Noite da Agonia para as pessoas que estavam lá dentro. Ninguém vai morrer, tá, gente? Era elite, então ninguém vai ser matado. Todo mundo só vai falar, sai daí e vai para suas casas. Mas para eles era a Noite da Agonia. E aí surge a Constituição outorgada já, isso foi em novembro. Em março de 1824, vai vir essa nova Constituição. Uma Constituição outorgada, gente, é uma Constituição de cima para baixo, como está na frase aí que eu coloquei do Boris Fausto, no sentido de que o rei, o imperador, no caso,
ele vai impor a Constituição para o povo, e não o povo vai criar uma Constituição para todos, entende? Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Promulgada seria que vem de baixo para cima. E, enfim, né, a Constituição, ela tinha uma aparência liberal, mas ok, sabe, menos Estado e tudo, mas, na essência, ela conservava muita coisa, ela ainda era muito conservadora e muito autoritária, como vocês vão ver com o poder moderador. Então, tem aquela frase, né, do Boris Fausto, que é assim, a primeira Constituição brasileira nascia de cima para baixo, imposta do rei ao povo. Basicamente, o imperador vai reunir 10 pessoas da sua confiança, algumas delas estavam até na Assembleia Constituinte. O texto constitucional vai ser feito em 15 dias, e, gente, ó, a que foi dissolvida começou em maio, e nem estava acabada em novembro. Então, normalmente, uma Constituição demora muito mais tempo do que 15 dias, mas é porque uma das razões é que ela tinha como base mesmo aquele antigo projeto, aquela antiga Constituição. Ele só tira o que não convém mesmo para ele. Como que forma essa Constituição? Uma monarquia hereditária, então, né, os filhos e os filhos e os filhos dos filhos deles vão ser os reis, vão formar essa dinastia constitucional, então existe uma Constituição para meio que controlar esse poder e estabelecer, né, como eu disse, as estruturas sociais e políticas do Estado. Representativa, então existiam eleições legislativas, e unitarista, centralismo político. Então, a gente ainda existe a presença do imperador, e vocês vão ver principalmente o porquê daqui a pouco. Acompanhado de um regime político conservador, né, com voto censitário. Então, como eu falei, aquela quantidade de mandioca que você ainda tinha que ter para poder votar, mas também que vai eliminar títulos de nobreza hereditários, que vão começar a passar a ser concedidos pelo imperador. Então, assim, o Dom Pedro I, ele dar aquele título, sei lá, de duque, de marquês para tal pessoa, mas não é como se a filha e o filho e o neto dele vão todos ser marqueses e tudo isso. Não, isso corta, não existe mais. E apenas ele vai dar para essa pessoa, e quando essa pessoa morrer, os filhos dela não tem nada de título, só se eles agradaram o imperador. Aí a gente vai ter o país dividido em províncias, então a partir desse momento a gente não chama de estado, a gente não chama de vila e nem de capitania, a gente chamaria de província. Então tem a província Cisplatina, como eu falei, sei lá, a província de Pernambuco. Enfim, vai ter esses títulos, e não seriam os 3 poderes tradicionais, como eu estava comentando, mas sim 4. Então mantém o legislativo, mantém o executivo, mantém o judiciário, mas adiciona o moderador. O poder moderador, ele vai estar acima dos demais poderes e a eles se sobrepunha. Então, assim, o poder moderador, ele estava acima e se sobrepunha, no sentido de que, se ocorre uma decisão deles, ele ainda vai estar se sobrepondo. Eu vou falar um pouquinho mais dele mais para frente, mas, assim, basicamente, ele podia nomear e demitir livremente. Então, essa é uma característica principal, no sentido de, aquele deputado não está me agradando, pois então saia. Aquele senador não está me agradando, pois então saia. Eu quero substituir essa pessoa por outra que está mais do meu lado, realmente eu posso fazer. Uma característica muito importante e de se refletir nesse período é que os analfabetos vão ter direito de voto. E isso é algo que, por exemplo, mais para frente vai ser retirado. Porque, assim, a noção de colocar uma pessoa que era analfabeta para votar, ela é uma noção um pouco mais democrática. Como a gente falou, poderia parecer liberal, mas na essência ainda continuava conservadora e autoritária. Mas é um pouco mais democrática porque agora pessoas que às vezes não tiveram grana, oportunidade de ir para fora estudar, ou que não tiveram condições de fazer uma das poucas universidades que existiam na época, inclusive Sanfran ainda ia surgir, e ela foi uma das primeiras, agora elas poderiam votar. E isso, querendo ou não, quando alguns governos querem fechar um pouco, fazer com que menos pessoas tenham direito de voto, elas já cortam, por exemplo, o analfabetismo. Pessoas que são analfabetas já não podem mais votar. E uma coisa que acontecia, né, é que os eleitores escolhiam os candidatos e numa lista tríplice o imperador elegia um. Então, assim, senador, por exemplo, as pessoas votavam, os 3 mais votados iam para a lista, né, e aí dentro dessa lista o imperador escolhia no final quem que ele queria que pegasse, quem que ele queria que se tornasse senador de fato.
Então, já, novamente, uma influência em um autoritarismo, né? Porque, no final, essa pessoa tinha que ser aprovada pelo imperador. Centralização dos poderes no imperador e o traço absolutista, óbvio que a gente já está vendo, e também ignorou a escravidão. Então, a Constituição não aborda nada sobre a escravidão, nada é tratado. Constituição outorgada, né? Mais coisa. Aí a gente vai explicar um pouquinho do poder moderador. Tinha o legislativo, tinha o executivo e tinha o judiciário. Qual que era o poder moderador sobre esses três poderes? No legislativo, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados. Então, se ele quisesse acabar com aquela bagunça e formar outra, né, convocar novas eleições, ele podia. E ele podia nomear senadores. Então, o cargo de senador nessa época é vitalício. Então, a partir do momento que você é eleito, até o fim da sua vida, você pode continuar senador. E ele que nomeava essas pessoas. Os deputados da Câmara, no caso, não. Eles tinham um mandato com tempo certinho. O executivo, nomear e exonerar ministros e presidentes de província. Então, os presidentes de província não passam mais do que o que a gente vê como governador mesmo. E se esse governador não está me agradando, posso tirá-lo e posso nomear outro que me agrade mais, que siga mais minha linha e que me obedeça no lugar dele. Judiciário é a mesma coisa. Ele pode nomear e exonerar os juízes da forma que ele quiser. O poder moderador, ele era de uso único do imperador, então não existia nenhuma outra pessoa que podia usar. E, como vocês podem ver, ele podia principalmente intervir nos outros poderes do modo que ele quisesse. Era um poder que a gente chama também de autocrático, né? Que é o resquício do absolutismo aí. É o resquício do autoritarismo. Então, vocês veem desde antes, Dom Pedro I usando frase do Luís XIV, tem razão nisso, né? Vocês veem que mesmo depois do iluminismo, da influência nas revoltas das colônias, das independências, existe alguma forma, algum resquício do absolutismo em alguns estados. Aí a gente tem a Confederação do Equador. A Confederação do Equador é uma das revoltas. Acho que é a única assim, que a gente vai falar aqui na aula, pode ser que tenha acontecido outra, mas essa é a principal e a que cai no vestibular. E ela é a que acontece em 1824. Eu citei ela na nossa aula de América Espanhola, porque eu falei da Gran Colômbia. E eu falei da noção de pan-americanismo que o Bolívar queria ter e queria aplicar dentro da América. Pois bem, esse pessoal que está envolvido na confederação, eles justamente eles queriam fazer parte desse plano, eles queriam se unir. Tanto que a revolta ela se inicia em Pernambuco. Vocês vão ver, gente, que Pernambuco, assim, é cheio de revolta. É a terra, realmente, da cachorrada. Eles gostam de brigar, não de brigar, mas de fazer revoltas. Então, vocês estão vendo isso na colônia, tem a Revolução Pernambucana, tem agora uma revolta que é a Confederação do Equador, e no segundo reinado ainda, num período que era de paz, em teoria, tem a Revolução Praieira. Então, assim, Pernambuco, ele faz o que a gente chama de ciclo de revoltas e que meio que terminaria, né, no segundo reinado. Mas, enfim, começa em Pernambuco e se espalha para Paraíba, para Ceará e para o Rio Grande do Norte. Tanto que, se vocês olharem o estado do Pernambuco, ele tem 3 estrelas. E é meio... 3 ou 4, não lembro. Mas se vocês olharem, isso era uma forma de homenagear essas outras províncias que quiseram se unir à Confederação do Equador. E aí eles vão formar uma confederação e eles querem se separar, que eles não gostam. Essa Confederação do Equador é liderada pelas elites com grande participação popular. Então, as elites econômicas e, sei lá, rurais de Pernambuco queriam sim, estavam dentro da Confederação do Equador, mas tinha uma grande participação popular. Até um dos grandes líderes é um cara chamado Frei Caneca, que era um padre, mas que era um padre muito amado, assim. Quais são os motivos? Descontentamento com a centralização política. Então, eles vão ver, né, o Dom Pedro dissolvendo aquela Assembleia Constituinte e formando a nova, que tivesse uma maior centralização nele, e eles não estão felizes com isso. Eles não gostavam de português, eles não gostavam que a gente tivesse um imperador português e uma burocracia portuguesa, e, sabe, um envolvimento tão forte, assim, uma dominação, de certa forma, de portugueses, então eles eram lusofóbicos. E tinha um conflito entre a escolha do presidente da província, porque eles queriam, na época, que fosse tal presidente,
e esse tal presidente não foi nomeado, colocaram outro, né? O imperador colocou outro que ele gostasse mais. E eles não curtiram isso. Isso é o estopim, sabe? Tipo, não, agora a gente vai para cima. A Confederação do Equador tinha um caráter liberal, né? Republicano, então eles queriam instaurar uma república, por exemplo, e separatista. Nesse período, uma coisa que eu vejo que às vezes os alunos não notam é que quando o lugar está se declarando independente e fazendo aquela revolta, em teoria, aquele lugar, por pelo menos seja o tempo que for, ele vai se separar. Tem um mapa que eu sempre falo que eu vou mostrar para vocês, eu já mostrei no início, eu acho, mas eu vou tentar colocar essa semana, que é um mapa que, por exemplo, vocês vão ver que, se vai mostrar em 1824, já corta a Confederação do Equador, porque, em teoria, eles falaram que eles já não são mais Brasil. Mas, enfim, tem uma resistência e tem um domínio por parte do Império. Eles vão ser, né, como eu falei, violentamente reprimidos, inclusive o Frei Caneca. Vão mandar que todos sejam enforcados e tal, mas, inclusive, o Frei Caneca não vai ser enforcado porque a pessoa que era responsável por isso, o cara que enforcava as pessoas por condenação, ele vai olhar e vai falar, não consigo, porque ele era tão amado por toda a região que ninguém ia conseguir fazer isso. Aí ele vai ter que ser fuzilado. Enfim, falando um pouquinho mais, né, ela possui raízes profundas que remontavam ao século XVIII, então a gente tem a Guerra dos Mascates, se vocês lembram. Ao início do século XIX, com a Revolução Pernambucana, que eu já comentei, as duas tinham caráter republicano, de certa forma, né. Conflito inicial entre a escolha popular e do imperador para o cargo de presidente da província, né. Aí, em 2 de julho de 1824, o levante vai eclodir, os revolucionários vão proclamar a independência de Pernambuco e vão convidar as demais províncias do Norte e Nordeste, formando a Confederação do Equador. Vai ser liderada por Frei Caneca, vão ser reprimidas, né, por Dom Pedro I fortemente, a sua maioria vão ser presos e outros condenados à morte. Frei Caneca vai acabar fuzilado porque ninguém queria enforcar ele. Aí a gente tem, por fim, a abdicação de Dom Pedro I, no dia 7 de abril de 1831, então alguns aninhos depois. O imperador ele vai acabar, por fim, em 1831, se isolando do poder por causa das suas políticas impopulares, porque o Brasil vai ser derrotado numa rebelião da província cisplatina, né, que eles vão se tornar Uruguai, vai agravar os problemas financeiros, então ninguém vai gostar, né, quando a gente está num problema econômico agora, né, com, sei lá, as coisas caríssimas, é óbvio que a gente não vai gostar de quem está na nossa liderança. Então, agravou os problemas financeiros, a derrota militar, né? Então a gente já perdeu uma guerra pro outro lado, por um negócio que, né? Olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho da província cisplatina. Ainda não foi nem uma guerra muito pá. Mas, enfim, e aí foi aliada a presença de portugueses em postos de comando. Então, imagina, você brasileiro, que já tá pagando muita conta, muito tributo, as coisas estão caras. Você perdeu uma guerra nesse novo império aí que foi imposto, né, que tipo, o cara pegou e gritou lá no Ipiranga e pá, e aí agora tem português num país que era para ser independente mandando em mim. Que sentido é isso, sabe? E aí o exército, por exemplo, vai se afastar do imperador, porque o exército, né, que foi formado naquela época para ir para o Uruguai, para manter, né, essa junção da província cisplatina, ele vai chegar lá e quem vai ser os maiores comandantes? Quem vão ser os tenentes, sei lá, sargentos, esse tipo de coisa? Vão ser os portugueses. Então, os brasileiros que se colocaram, né, que foram alistados e mandados para a guerra, eles ainda vão ter que obedecer português, vão ter que ficar obedecendo europeu. Imagina a grande chatice. Quando a guerra acaba e eles voltam e tal, eles já ficam tipo, mano, esse imperador já não é ok pra gente. E eu vou explicar um pouquinho na próxima aula, porque a gente tá apertado, mas isso tem uma certa influência ao longo do tempo. Incapacidade do Estado Imperial de solucionar a crise financeira, né? Então, como eu falei, Dom Pedro I vai pedir para imprimir mais dinheiro, vai dar errado por causa da inflação. E a impopularidade vai crescendo junto à oposição. Partidos opostos vão dominar a imprensa de críticas, então qualquer jornal que eles pudessem escrever, eles vão escrever algo de ruim sobre Dom Pedro I. E vai rolar o medo do Brasil voltar a ser colônia de Portugal, porque Dom João VI vai morrer em 1826 e Dom Pedro I, ele seria mesmo o primeiro da linhagem de sucessão. Mas de início ele vai abdicar o trono e olha a ideia dele. Ele vai fazer o irmão mais novo dele, né, que
meio que depois dele seria esse irmão mais novo, se casar com a filha dele, que era Maria, só que a filha dele na época era muito criança para isso. Vai fazer os dois se casar para que esse irmão mais novo dele ficasse cuidando até que Maria tivesse a idade para virar rainha. Só que isso não vai rolar, eles vão casar de fato, mas o irmão vai meio que virar autoritário e vai ficar muito ruim lá e, sabe, não, meio que o irmão dele vai dar um golpe, sabe? Não, a intenção dele não era fazer com que Maria se tornasse rainha nos próximos anos. E, enfim, também vai rolar uma coisa que Dom Pedro I já ninguém gostava, né? Eu falei um pouco das traições que ele fazia. Ele vai tentar ir para Minas Gerais, fazer meio que uma propaganda, sabe? Uma visita e tal. Ninguém vai gostar, vai ser um grande flop. Ele vai voltar para o Rio de Janeiro e vai tentar fazer um baile. Só que também não vai dar bom, porque o pessoal que era contra, né? Os brasileiros, em maioria, eram contra o Dom Pedro I, vão lá protestar. E eles vão lá protestar. Os portugueses que amavam Dom Pedro I e queriam a continuação desse império vão ir lá e vão falar, como assim? Você está protestando contra o nosso imperador. E aí vai rolar a Noite das Garrafadas, que é um confronto entre brasileiros e portugueses no Rio de Janeiro, onde os portugueses vão ficar atacando garrafa um no outro, enfim. A maior bagunça entre brasileiros e portugueses. Meio que é essa rivalidade, né? A favor de Dom Pedro contra Dom Pedro. Então isso também já vai ser um caos, assim, e vai chegar um momento em que Dom Pedro I vai cansar e vai abdicar em favor de seu filho Dom Pedro II. Na época ele tinha 5 anos, mas foda-se, ele vai para a Inglaterra e, consequentemente, vai virar Dom Pedro IV em Portugal. E é isso, ele abdicou, gente. Aí fica uma bagunça, né? A gente se pergunta, mas o que acontece Dom Pedro II com 5 anos? Ele não vai entrar em poder nessa época, né? Vai iniciar o período regencial, que é os temas da nossa próxima aula, e eu vou explicar mais, porque nosso tempo está muito apertado. Então, agora, só para completar, a gente tem os períodos da independência que eu falei para vocês. Então, a independência, ela se inicia, né, de certa forma, no dia 28 de janeiro de 1808, que é quando Portugal faz a abertura dos portos às nações amigas, que eu já expliquei várias vezes para vocês. É o fim do pacto colonial que monopolizava os produtos somente para a metrópole. É o fim de um componente que estabelecia que o Brasil era colônia. Ela vai se completar em 7 de setembro de 1822, que é um período em que vai rolar o Grito do Ipiranga, então o Brasil ele se declara oficialmente, né, um estado independente. É nesse período que ele se separa de Portugal e agora ele vira um estado, né? E muita gente fala que ele vai se consolidar no dia 7 de abril de 1831, que é o dia da abdicação de Dom Pedro I, porque ele vai consolidar, né, esse projeto de independência, porque agora a liderança brasileira, apesar de ainda monárquica, ainda um império, ela já não estava mais ligada a um português, né? Porque era muito estranho, a gente se tornou independente, a gente se separou de Portugal, mas o nosso rei ainda é de Portugal. Agora, né, o Dom Pedro II, perdão, ele nasceu em solo brasileiro, então ele é um brasileiro, consequentemente. É isso, gente. Nossa aula acabou. Coloquei os exercícios no Arcada Digital já. Mas estão aqui também. E é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento. Vou ver se tem alguma dúvida. Acho que não. Ô, Camis, eu ia ter uma dúvida Pode que falar. eu levantei a mão, mas eu acho que a Yasmin tá antes. Eu vou esperar ela. Pode falar, Yasmin. Rápido. Só tem os dois. A gente tem 3 minutos para tirar as dúvidas. Fala. Obrigada. Eu não tô conseguindo ouvir. Acho que a internet dela caiu. Fala, Lê, enquanto ela não volta. Falo. É sobre... Cacete, peraí. É sobre... os partidos. Por causa o que eu não entendo é que, por exemplo, eles eram lusofóbicos, né? Os partidos da aristocracia rural, o Partido Brasileiro. Então, eles queriam realmente independência? Desde então, eles queriam? Ou foi algo que foi construído durante as cagadas do Dom Pedro I, você sabe? Naquele momento que rola o Grito do Ipiranga, é meio que legal para eles que o Brasil se tornasse independente. Depois que acontecia, depois do grito, a gente não sabia. Mas o interessante era continuar, era ter uma independência, porque já não era mais legal ter só troca comercial com Portugal e, no máximo, com quem Portugal autoriza.
Então, quando rola isso, eles estão meio que ok, aí rola a constituinte é dissolvida, isso vai ser muito ruim para eles vão ficar muito afetados por isso mesmo, no Ficam sentido de que putos. eles vão ficar putos, porque eles vão ver que Dom Pedro I não vai ser um regente bom, não vai ser um regente em que a elite vai poder fazer o que quiser, entende? E você vai ver que a elite social e econômica ao longo da história brasileira só quer mais isso, eles querem quanto mais poder, melhor. E se esse rei não vai dar isso pra gente, a gente coloca a república, a gente faz o que tiver que ser feito, inclusive uma ditadura. Beleza. Mas isso é muito mais pra frente. A ditadura você foi lá. Pode falar, Yasmin, acho que você voltou. Voltei. Estão me ouvindo? Então, sim. Obrigada. Ô, professora. Ai, peraí, esqueci. Ah, tá. Com quantos anos o Dom Pedro e a bichinha lá se casaram? A dona Leopoldina? Isso. Eu vou pesquisar. Leopoldina, ano do casamento. Ela morre, inclusive, gente, eu esqueci que eu falei. Deus. Ela vai morrer bem no meio da regência de Dom Pedro I. E vai ser um caos, porque todo mundo vai achar que ela morreu porque Dom Pedro I queria, né? Porque ele meio que estava apaixonado por outra e traía a outra. Então eles vão ficar putaços, assim. Nesse período, inclusive, vão matar um primo, sei lá, um parente da Domitila, porque a população brasileira vai ficar muito triste com a morte da dona Leopoldina. Vai acontecer, o casamento deles foi em 1817. Eu acho que já deu 5h15, mas eu posso ver a idade. Há 14 anos, eu acho. Meu Deus. O casamento nessa época era bem novo mesmo, não era um negócio de amor, era um negócio de realmente você manter a nobreza, né? Tanto que a dona Leopoldina, ela é